um mini coração para vocês. Vamos para a nossa modelagem dessa semana. Não foi possível a modelagem da semana anterior, que seria sobre o Popó Freitas, mas nós vamos repor essa live. E hoje nós vamos modelar o Renato Cariani. Esperando aqui a Francilene entrar. Vamos aceitar a Francilene. Vamos aguardar. Olha que me deu efeito. Ai, vira pra câmera. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Tá me vendo direito? Estou. Eu ainda estou por aqui, na Bahia. Agora voltei para o corpo, porque o exame foi puxado, porque a gente fiquei muito tempo sedada, Silene, muito tempo. Muito tempo sentada? Mas agora já tô eu de novo. E aí, Érica entrando. Eu estava falando aqui que na semana passada nós iríamos modelar o Popó Freitas, mas teve um imprevisto, a gente não transmitiu a live, mas que nós vamos repor em algum momento essa live e a gente vai trazer aqui a história muito impressionante do Popó Freitas. E a nossa modelagem de hoje será do Renato Cariani. Você já o conhecia, Francilene? Não, ele de verdade, eu nunca tinha escutado falar sobre a pessoa. Não, nunca tinha Muito escutado. legal. Muito legal. Mas eu Pessoa realmente não conhecia. Pois é, e aí eu também, até a nossa master foi dele, eu não consegui assistir justamente porque eu estava nesse turbilhão aqui, mas eu pesquisei e achei, você vê, né, eu cheguei à conclusão que quando o Pablo fala que o nosso bloqueio tem intimidade com o propósito, faz todo sentido, né, Francilene? Ele ser o fisiculturista que ele é. Então, o Renato Cariani, ele é um fisiculturista, professor de química, professor de educação física, atleta profissional, empresário e youtuber brasileiro. Verdade. Ele é filho de uma trabalhadora doméstica, de um operário industrial, e ele teve uma infância bem simples e muitas vezes complicada, chegando a sofrer bullying na escola por usar roupas desgastadas e pelo fato dele ser obeso. Você vê, ele teve uma história dessa e hoje é um fisiculturista que é. Com tantas dicas, passei a segui-lo. De fato, tem muitas dicas importantes que ele nos dá para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Então, ele superou aquilo que vem lá desde a infância e, e é o que é hoje. Então, ele sempre foi muito diligente e estudioso. E, em razão disso, ele se destacou na escola, sendo eleito o melhor aluno de ensino fundamental. Ele se formou no colegial com muitas dificuldades e esforços. No entanto, desde a infância, ele é acompanhado por um sonho, que é a musculação. E como desde a época da escola ele enfrentava problemas, né, devido ao excesso de peso, ele sonhava em ter um físico atlético para se livrar de vez do bullying sofrido. E aos 15 anos, ele iniciou sua carreira no setor químico como assistente de laboratório e trilhou um caminho de sucesso, passando por várias empresas, como a Natura Cosméticos, por exemplo, e entre outras, né, alcançando o cargo de responsável técnico com apenas 24 anos de idade. Ele é muito dedicado e focado, ele passou a transformar o seu físico
e o garotinho que era obeso e sofria bullying, ele se tornou um grande atleta e um grande profissional. E aos 23 anos de idade, ele participou de sua primeira competição de fisiculturismo, conquistando o vice-campeonato paulista de bodybuilding. E assim, ele, sem deixar a sua vida profissional de lado, ele concluiu as graduações superiores em Química e Administração de Empresas. E, ao mesmo tempo, ele construiu sua carreira de atleta, mantendo os bons hábitos e uma rotina regrada de treino, sempre acompanhando os campeonatos e o cenário do fisiculturismo brasileiro. E aos 40 anos de idade, ele já possuía uma carreira consolidada e consagrada, ocupando o cargo de sócio-diretor de uma grande indústria química fundada em 1981 e situada no ABC Paulista. Então, ele decidiu se dedicar com mais afinco ao fisiculturismo e participar novamente de competições. E após o seu retorno triunfante aos palcos, ele conseguiu conquistar o 3º lugar na competição e 5 meses após seu retorno no campeonato Mister Santos, venceu em sua categoria e na disputa entre todos os atletas participantes de todas as categorias, onde ele sagrou-se como o grande campeonato da noite, o campeão overall. E aí, ele sempre motivado pela vitória e sendo um grande influenciador nas redes sociais, ele passou então a produzir conteúdo e vídeos no YouTube para ajudar as pessoas que acreditam que podem ter vidas normais e encaixar o esporte que amam dentro de suas rotinas, né? Transformando suas mentes e seus corpos para a longevidade. Quando fazem aquela pergunta para a gente, o que você faria de graça, né, Francilene? Exatamente, não só aquilo que você domina, mas aquilo que você ama. Então, você vê que ele utiliza a vida, uma parte da vida dele, para compartilhar conosco gratuitamente os seus conteúdos, tudo aquilo que ele sabe, e para ajudar outras pessoas de como é possível, porque ele teve essa própria experiência, né? Ele vivenciou isso na pele. Então, para você ver como isso é possível, né? Você utilizar o seu próprio bloqueio, a sua própria dificuldade, a sua própria... No caso, ele era obeso e tinha tantas dificuldades, e ser a pessoa que é hoje para ser como exemplo dessas pessoas que vivem nessas condições. Então, a gente tem que parar realmente de dar desculpas para as coisas. Atualmente, ele produz, então, o conteúdo para o YouTube e Instagram e motiva milhares de pessoas de todas as faixas etárias, mostrando que o trabalho duro, aliado à honestidade, com todos ao seu redor, é o segredo do sucesso duradouro e da conquista de seus objetivos. Então, diariamente, ele recebe relatos de centenas de pessoas que saíram do sedentarismo, da depressão, que evoluíram em suas carreiras e que melhoraram suas famílias, né, assistindo aos seus vídeos através de redes sociais. Às vezes a gente até coloca como desculpa, eu não tenho dinheiro para isso, tem tanta coisa gratuita a nosso favor, que isso serve de alavancagem para a gente sair dessa inércia, para a gente se movimentar, dando pequenos passos, tendo micro-resultados. E assim a gente, de glória em glória, chegar a alcançar alguma vitória. Mas não, a gente prefere viver de desculpas. A gente vê essas biografias, essas pessoas, justamente para a gente se refletir, se fazer perguntas, né? Tentar, meu Deus, o que eu estou fazendo? As respostas estão aqui e a gente às vezes quer buscar caminhos mais difíceis. Ele, com mais de 30 milhões de visualizações no YouTube e mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ele encara essa rotina com muita responsabilidade e como uma grande missão, pois são pessoas que se espelham nele e esperam ser o
melhor todos os dias, para que através dessa motivação eles também possam ter um dia melhor e seguir em frente com mais entusiasmo. E desde o ano de 2002, ele é morador da cidade de São Bernardo do Campo, que adotou como cidade natal e de coração. Hoje, ele já residiu no bairro também de Rude Ramos, atualmente reside no bairro do Parque dos Pássaros e sente-se muito feliz e honrado em ver a cidade que ele escolheu crescendo e evoluindo cada dia mais. Então, é isso. O mais interessante é que, dentre todas as ocupações dele, ele utiliza suas redes sociais para compartilhar conhecimento sobre educação física, sobre dicas de treinamento, de saúde. Hoje mesmo eu vi várias indicações dele muito legais, desmistificando coisas, sabe? Gente, a gente tem aqui um manual gratuito à nossa mão e a gente fica, eu não tenho um personal, eu não tenho nutricionista. Gente, é com os recursos que a gente tem, tudo acessível aí pra gente, mas a gente vive de procrastinação, de dar desculpas. E eu tô passando uns dias aqui na Bahia, né, Francilene? É muito interessante porque o que eu estou reavaliando, né? Reavaliando, que cada vez que a gente vem para nosso local de origem, que a gente convive ou rememora outras pessoas e as pessoas da nossa família, em épocas diferentes, a gente com outras com mentalidade diferente, né, Francilene? Nós nos vendo de outra forma, né? Com a evolução diferente, com a mentalidade diferente, a gente acaba cada vez mais achando que a gente está fora um pouquinho do contexto, ou que as pessoas não nos veem de uma forma acompanhando o nosso progresso. Isso a gente se confirma, por quê? Porque quando a gente retorna aos lugares, quando a gente retorna a conviver com as mesmas pessoas, com os ambientes que a gente convivia, a gente vê que a gente conseguiu alguns degraus, mas as pessoas nos veem da mesma forma lá atrás. Isso é muito interessante, porque um dos ensinamentos que ele nos traz é justamente aprender a ter conforto no desconforto. E a gente coloca essa frase, a gente já falou sobre isso em várias outras situações, né, Francilene? No momento de caos, em momento de crise e tal. Mas se você for pensar, você aprender a ter conforto, por exemplo, em momentos de crítica, em momentos que o outro não consegue ainda adentrar o seu momento, te ver como uma pessoa renovada, né? Não, consegue só te buscar aquilo que você já conhecia. Isso é um teste. É isso que eu estou reavaliando aqui em mim, sabe, Francilene? Que eu tenho que entender que, embora eu tenha dado alguns saltos quânticos, pequenos que sejam, e que nem todo mundo vai conseguir acompanhar, pelo contrário, é preferível fazer uma crítica ou manter as críticas que tinham. Você tem que pensar o seguinte, na minha reflexão aqui, o que eu entendi, quero entender como ter esse desconforto nesse desconforto, é entender que não é sobre mim, é sobre o outro. Entende? Quando você fala, quando você critica, quando você não quer enxergar o novo, não é mais sobre você, é sobre o outro. Então, isso é uma forma de eu falar assim, gente, talvez as pessoas continuem vendo a mesma coisinha. Então, quando você, tipo assim, se eu for pensar, colocando grosseiramente como mãe, eu ainda consigo ver meu filho ainda como uma criança, não quer ver o acompanhamento dele crescer, né, Francilene? Talvez é pela dificuldade da própria pessoa, né? E aí, hoje até no 459, falava dessa renovação da nossa mente, né? Da nossa transformação, pela renovação da nossa mente, mas nem todo mundo quer acompanhar essa nossa transformação. Sabe por quê, Francilene? Porque você pode acompanhar e o outro não ainda está no mesmo lugar e isso incomoda. E por incomodar é mais fácil criticar. Então, por isso que a gente, mesmo que a gente saiba quem a gente é, né? Que a gente ative a nossa identidade. Não quer dizer que qualquer coisa que o outro fale não vai nos afetar. Mas não é isso. É sobre como você lida com isso. Entende? Então, eu achei isso bem interessante. E eu estou aqui dando exemplo, porque eu estou pegando para mim, né? Porque cada vez que você retorna, você precisa entender que as pessoas, dia a dia, elas mudam, né?
elas trazem coisas novas. E a ideia é essa, que a gente busque coisas novas, leia coisas novas, faça coisas novas todos os dias. Mas a crítica não te permite ver isso, né? Então, eu achei essa fala legal. E outra coisa que ele trouxe como ensinamento para a gente é que, e a gente sempre bate nessa tecla, e a gente, uma forma que a gente está fazendo aqui agora, que também é servir, é quando ele diz que a melhor forma de você se tornar uma pessoa feliz de verdade é servir. Sirva as pessoas sem esperar nada em troca. O próprio Gandhi já dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. E se você for pensar no servir, o servir é um dos maiores segredos de você não se frustrar, de você não se magoar, e acima de tudo, de você ser feliz. Porque o servir não é um dever, o servir é um privilégio. Quando você passa a servir dessa forma, sem interesse, você percebe que muita coisa da sua vida alavanca. Justamente porque você está simplesmente tendo o ato de servir. Servir sem nada em troca é diferente de você não ser intencional. Porque você é intencional, mas não tem nada a ver com ser interesseiro. Não tem nada a ver com o que você fazer esperando algo em troca. Então, eu gosto muito, que a gente já sabe, biblicamente, que maior é o que serve, e muitas vezes a gente acha que o servir, né, Francilene, são coisas grandes. Não precisa ser coisa grande. Pode ser servir ou ouvir o outro, ser empático ao outro, né? Coisas de ceder um lugar, coisas pequenas, sabe? Não, a gente quer justificar o servir com coisas grandes ou com o que eu não tenho. Não, você vai servir com o que você tem. Francilene saiu, gente, mas a gente vai continuar. Eu vou só chamar aqui, provavelmente a internet caiu aqui, mas a gente vai continuar aqui no assunto. Eu vou só chamar a Francilene. Não sei se vocês estão me ouvindo, por favor. Alguém me sinaliza. Alguém pode me sinalizar se está me ouvindo? Fala comigo, Francilene. Francilene. Continua? É internet, né? Então, beleza. Eu vou continuar falando aqui. A gente estava falando dessa questão, ok. A gente estava falando aqui dessa questão do servir, que muitas vezes a gente acha que para servir, né, você precisa servir grande coisa, ser grande coisa, ter grandes coisas. Não, servir às vezes pode ser num gesto, pode ser no ser empático com o outro, no simplesmente ouvir, né, ouvir apenas, sem julgar, sem ter sua opinião, apenas ouvir, emprestar seus ouvidos, sabe? Você ficou girando, aí imaginei que pudesse ser internet. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode continuar, Deise. Desculpa, deu um problema aqui no celular e ele simplesmente você sumiu e tá. Tá, beleza. Então, eu não sei se qual parte você pegou de eu falar do servir, Francilene. Chegou a falar do que eu ouvi? Já no finalzinho, já. Você estava falando do. Uhum. Então, beleza. Então, é isso. A gente acha que para servir, a gente precisa ter grandes coisas, ser grande coisa. Não, a gente pode servir nos pequenos gestos, no simples ouvir, numa simples atenção, no simples acolhimento. Ser simplesmente empático com o outro, ouvir sem julgar, emprestar seus ouvidos,
são coisas muito pequenas, um gesto, sabe? Não, a gente acha que precisa ter grandes coisas, ter grandes momentos. E é isso, a gente tem que entender, sim, maior é o que serve. E quando você serve realmente com intenção e sem interesse, sua vida alavanca, sim. Né? E você pode observar em uma área, daqui a pouco ela vai se expandindo, e é por aí. Então, ainda entrando na questão das críticas e do conforto no desconforto, quando ele fala que quem sabe quem não se importa com opiniões, sim, de fato, a gente está aqui falando sobre isso. Ainda que a pessoa te agrida, te persiga, não é uma coisa legal, né? Não é algo que você vai falar e receber com grande disposição. Não é aquele não se importar de forma que você fique totalmente diferente, mas é que você sabe lidar com isso. Porque você entende que você recebe, mas você transfere. E quando você transfere, não tem a ver mais com você. Tem a ver com o outro, é sobre o outro. O outro que vai ter que lutar com aquilo que ele carrega. Então, outra frase dele, que eu vou trazer aqui e vou te dar a palavra, é que ele fala, seja firme e resiliente. Uma pessoa que passou pelo que passou, que enfrentou, que superou, né? E para ele ser quem ele é hoje, de fato, se você não for firme e resiliente, você vai dar passo para trás e desistir na primeira crítica, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. E ele diz que, por que ser firme e resiliente? Pois você precisará reproduzir atos diários e por muito tempo até chegar no seu objetivo. Porque é sobre a sua persistência mesmo, né? É sobre a sua constância mesmo. É você achar que já sabe? Não, é você repetir aquilo que você sabe infinitas vezes, porque só assim você vai alcançar o seu objetivo, né? É você ser praticamente um obstinado, porque a repetição de atos diários te leva à excelência, né? E ele pede para você repetir diariamente atos que te levam ao progresso e assim você colher os frutos. Porque às vezes a gente acha que tem que ir só quando está indo tudo muito bem. Aconteceu algo, a gente já começa a se questionar. E agora? Já não vou. Será que isso está querendo me dizer? Não, isso está querendo justamente te testar para saber se você vai seguir adiante, para saber se você é fraco, para saber se você resiste às crises, ao caos, às tentações, né? Aquilo que de fato poderia te fracassar. Mas é aí que você mede a sua força. Porque a gente acha que só é forte nessa hora, né? Nessas circunstâncias que nos provam. Então, ele é, de fato, um grande exemplo de persistência pelo que ele era e pelo que ele se tornou. E é assim que é a nossa vida. Nossa vida é um eterno se tornar. E sim, todos os dias a gente tem essa oportunidade de transformação. Como? Através da renovação da nossa mente. E a gente pode criar vários bons hábitos, ler uma palavra, assistir uma live, assistir uma palestra legal, assistir algo altruísta, assistir algo que edifica, fazer alguma atividade. São pequenas coisas. Você imagina você fazendo várias coisas saudáveis para você, não tem como você colher diferente. Às vezes você ainda não vai colher aquilo que você está almejando ainda lá no topo, mas até você chegar lá tem um processo. Você está galgando esses degraus. Então, não fica olhando para a escada. Suba degrau a degrau. A gente sabe de tudo isso na teoria, Francilene, mas nós sabemos que o discernimento e a sabedoria está em você praticar aquilo que você já conhece. Porque só você se encher de conhecimento, a gente já sabe que não tem nenhuma serventia. A gente, pelo contrário, fica confuso, fica inchado e também acaba não sabendo por onde começa. Porque você acaba não dando passo nenhum. Então, comece, dê o seu passo, movimente, que com certeza vão agir no seu mover.
Você simplesmente saindo da sua inércia, você vai encontrando meios no seu caminho, as oportunidades vão vindo, pessoas vão encontrando com você, situações vão acontecendo. Então, eu acho que se eu puder pegar tudo que ele falou aqui e fazer a minha resenha, é que persistentemente a gente possa se renovar todos os dias, para que a gente se transforme. Porque não há possibilidade da gente evoluir sendo a mesma coisa. Então, é esse final que eu entrego e deixo você a palavra agora para complementar, Marcelina. Eu não vou falar muita coisa, né, sobre, mas assim, uma das coisas que me chamou a atenção dele, ele disse que a vida, é isso que você falou, fazer, resiliência, ser persistente, porque, concluindo essa sua fala, ele diz que a vida não oferece promessas nem garantias. Ela oferece apenas possibilidades e oportunidades aos quais cabe a você identificá-las e abraçá-las com toda a sua força e vontade. Então, não tem uma promessa e nenhuma garantia, tem a possibilidade, sendo que você é persistente, você é resiliente, você vai em busca daquilo sem culpar ninguém, sem se vitimar, você tem grandes possibilidades e grandes oportunidades que a vida te oferece, e se você fizer isso, você vai saber identificá-las no momento certo. Mas é preciso realmente não ficar apegado em garantias, né? Garantias, não, mas tem possibilidades, muitas possibilidades de dar certo, das coisas funcionarem na sua vida, caso você realmente se lance, enfrente os obstáculos, as dificuldades que virão, né? E outra coisa que ele diz, que a maior dificuldade em mudar de estilo de vida é estar ligado ao ambiente que você convive, aos amigos, à família, os lugares, os hábitos, acho que aquilo que você falou mais ou menos, né, que quando você está no ambiente, mesmo ambiente, então você tem mais dificuldade em mudar de estilo de vida. Ele fala aqui relacionado à alimentação, né, o cuidado com o corpo, mas também relacionado a outras coisas também, né, a mudanças, a ações que talvez você queira, mas dentro de um ambiente que não te favorece, é mais difícil mudar de vida, mas também não é impossível, né? Não é impossível você mudar de vida no ambiente que você está, se você tem essa força de vontade de mudar, de crescer, de sair, de tomar decisões, mesmo que às vezes as coisas vão contra isso. Só que o ambiente, às vezes, ele favorece muito. Ele favorece muito. E uma coisa que ele falou, ele disse que existe 2 tipos de pessoas, as normais e as anormais. Sim, e ele fala que as anormais são as que vão, que buscam, que lutam. As normais, tá tudo bem, tá bom desse jeito, e se conformam, e sofrem nos obstáculos, e veem os problemas, e às vezes não conseguem, né, se descabelam, se vitimam, culpam os outros. Os anormais não, eles não buscam culpados para os fracassos, eles vão lá e resolvem as coisas. Então a pessoa precisa ser fora do normal para vencer as dificuldades pelas quais ele venceu e tantos outros que nós modelamos também, né? Como a modelagem da semana passada. Uma pessoa normal simplesmente relaxa, se vitima, culpa todo mundo e vai curtir o fracasso, os problemas, né? E reclamar da vida. E um anormal, ele simplesmente, ele não se contenta ali, mas ele busca resolver os problemas, ele assume as suas responsabilidades, né? Não culpa os outros, não culpa Deus, não culpa a sociedade, não culpa ninguém, mas ele assume, né, as suas responsabilidades. Então me chamou a atenção, quando eu vi a frase do início, eu achei, meu Deus, o que ele vai dizer? Mas quando ele falou, realmente eu vejo que faz sentido. Os normais e os anormais, né? Os anormais, eles vão realmente em busca. As pessoas hoje em dia muito fracas emocionalmente, muito sem perspectiva, com mentalidade completamente distoante. Então você imagina, são pessoas que vão será que elas vão entender o que é persistir, o que é correr atrás, o que é ser anormal? É o que a gente fala lá, porque para você querer ser extraordinário, você tem que deixar de ser o bom. É a mesma coisa que ele fala. Você quer ser, você não pode querer algo excepcional, extraordinário, ficando na normalidade, sendo bom, não. Saia do bom para alcançar o extraordinário. Pode
continuar, Francilene. Então é isso, Deise. Tipo assim, eu também estou em cima da minha hora, né? Que eu ainda tenho compromisso agora, né? E assim, mas eu gostei muito da modelagem, eu vou até buscar conhecê-lo mais, porque também eu não tive muito tempo de buscar. Eu não conhecia de jeito nenhum, nunca tinha, acho que, ouvido falar, para começar, né? Porque os outros, alguns a gente já conhece de outras situações, e esse, de fato, eu não conhecia. E eu não tive também muito tempo de buscar, eu vi alguns vídeos deles, o Top Empresário eu vi só até a metade, não consegui assistir até o final, mas eu vou ver, terminar de assistir também, e para mim pegar mais código, porque eu achei bem interessante a história dele. E sobre essas dicas de saúde, cuidado com o corpo, com a alimentação, que isso é um assunto que me interessa muito, essa questão da alimentação me interessa muito, me inquieta muito essa questão de alimentos errados, alimentos que prejudicam. Então, isso é um assunto que me interessa. E então é isso. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu já me despeço de todos. Agradeço a você por mais uma vez pela parceria. Agradeço a todos que entraram, que irão escutar depois, né? Fiquem todos na paz de Deus. Eu tenho um compromisso agora. Também estou servindo a pessoas, né? Porque eu estou lá também falando do amor de Deus, o quanto Ele é bom, o que Ele já fez na minha vida, e servir é isso, é dizer para o outro aquilo que você também superou, que eu também tenho uma história de vida em que Deus foi fiel e que me ajudou, e é isso que eu estou fazendo nesse tempo agora, 2 meses, a gente tem um grupo de pessoas que nós nos reunimos e vamos compartilhando, e finaliza esse final de semana, né, e é bem, bem proveitoso, Deus faz grandes coisas na vida de muitas pessoas que param para ouvi-lo, para partilhar suas experiências. E então é isso, eu agradeço a você e agradeço a todos. Fiquem todos na paz de Deus. Tá, ok, Francilene, se você quiser pode sair, não tem problema, eu sei que você tem compromisso, eu vou só passar o último ensinamento aqui para o pessoal e vou finalizar a live já já, tá bom? Pronto, aí... se você quiser fica melhor, é bom que não para assim bruscamente, né? Não, só falar o último Pois então... complementando aqui, né? Eu sei que você tem hora, mas Isso. você podendo ficar ótimo. Mas só para finalizar aqui a nossa programação e aí a gente se despede. Dá tempo, pode finalizar. Certo? Pode. Certo. Okay. E aí, só para falar, pessoal, que ainda complementando até o que a Francilene falou aí, né? Ele fala que o começo é de fato o mais difícil. Né? E que o grande desafio é tornar a decisão de mudar. Porque a nossa vida, ela só depende de uma decisão. E todas as decisões mais importantes são as mais difíceis. Então, o grande desafio é tomar a decisão. E ele mesmo fala, eu admiro e respeito demais pessoas que transformaram o seu físico e sua saúde com mudança de estilo de vida, porque eu sei o quanto é doloroso romper hábitos. E a gente se vicia nos hábitos, se vicia nas rotinas. Ele aconselha a gente a ter rotina. Mas ter rotina não significa você ter monotonia. É você ter uma organização, disciplina e disciplina na sua vida. E isso serve para tudo. Para o estudo que você faz, para o exercício que você faz, para a organização com a sua casa, com suas gavetas. Enfim, na vida. Então, eu quero finalizar com isso, gente. Saia da inércia. Saia do bom para viver o extraordinário. Seja essa pessoa normal de que ele tanto fala, para que você seja diferente dos outros. Quando te falarem, nossa, você é muito diferente de tal, da família, ou de não sei o quê, maravilha, significa que você está no caminho certo. Porque você veio para ser único. E ser único é ser diferente. Então, e finalizando, de novo, se renove todos os dias, porque o Deus, ele renova a misericórdia dele todas as manhãs por nós. Então, eu quero finalizar aqui com essa história e quero que vocês busquem conhecer a história do Renato Cariani, porque a gente é muito, vamos dizer assim, privilegiado em conhecer pessoas com histórias maravilhosas que estão fazendo a nossa vida ser melhor a cada dia. Isso é uma forma também de transformação. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é com isso que eu finalizo aqui, Francilene.
até a próxima semana. Vamos pagar a nossa modelagem da semana passada, Vamos. que é do Freitas, porque é uma história maravilhosa. Eu Maravilhosa, fiquei verdade. muito sentida em alguns momentos, porque mexe. A gente aprende com ele, até a superação dele, com a forma tranquila com que ele passa pra gente. Mas foi triste, foi muito triste. Então, eu gosto dessas grandes histórias. Eu acho que é através delas que a gente vem aqui se fortalecendo. Tá, pessoal? Um grande beijo, Francilene. Obrigada aí mesmo com o compromisso, você estar aqui presente. Beijo grande. Tchau, gente. Até Beijo. semana que vem. Tchau, tchau. Até. Até. Tchau.